Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Eletrificados. Eu sou o André, direto aqui de Austin. E aí, Luciano, tudo bem, cara? Beleza, André. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Cara, eu queria começar com uma história que aconteceu aqui comigo essa semana. E assim, a gente conversou bastante aqui já no canal, lá no Instagram também, né? Então, ó, segue a gente lá, que tem muito conteúdo legal todos os dias. Mas a gente falou bastante sobre esse dia a dia de quem tem carro elétrico, né? E como que essa rotina, tendo que carregar o carro, que não é algo tão rápido quanto abastecer, como que isso funciona na prática. E essa semana eu tive uma experiência interessante nesse sentido, né? Eu tive que... Não tava com um familiar no hospital, nada grave, tá tudo bem, todo mundo em casa. Mas eu me vi numa situação onde eu precisava sair com o carro, eu não tinha me preparado para ficar alguns dias fora de casa com aquele carro, ou seja, eu não ia ter como carregar à noite como eu normalmente faço, né? Sim. E eu ia usar o veículo durante o dia, porque eu tava indo buscar uma coisa, buscar outra. Eu até passei em casa para pegar umas coisas, mas por pouco tempo. Ou seja, eu me vi numa necessidade de parar num posto e encher o tanque, né? Mas não aconteceu, né? E só uma pergunta, André, enquanto você continua a conversa, né? Mas quantas vezes antes disso você teve que parar no posto para abastecer, né? Ou seja, você não abasteceu em casa? Não, nenhuma. Foi absolutamente a primeira vez. E olha só que interessante. Tudo bem que nós estamos na pandemia e minha esposa está trabalhando de casa, eu também, ok. Mas numa circunstância normal, esse carro estaria sendo carregado em casa sempre que necessário e no escritório também. Tem ponto de carregamento lá. Ou seja, isso não ia acontecer. Mas enfim, aconteceu. E foi a primeira experiência que eu tive buscando lá, através do navegador da Tesla, onde carregar. Que inclusive ele já me mostrou que o lugar de carregamento mais rápido, próximo a onde eu tava, uns 5 minutos de onde eu tava cheio, então eu ia ter que esperar. Mas legal, fui lá, esperei. Ele carregou a mais de 400 milhas por hora, ou seja, por cada hora de carregamento, o carro ganharia 400 milhas de autonomia. Autonomia. A autonomia do carro nem chega a tudo isso, né? Mas é só ali o número que eles estimam. Mas foi uma experiência legal. Então, assim, algumas coisas aí que eu notei. A primeira é aquilo que eu não sabia, que a rede da Tesla hoje não atende a outras montadoras, né, cara? Fato. É verdade. Eu não sabia disso. Não e aí, nesse posto, Luciano, desculpa rapidinho, eu tinha lá 8 carregadores da Tesla e tinha um carregador geral. Sei. Que tava carregador geral? Como assim? Era um carregador não Tesla. Ah, tá, entendi. Era um não Tesla. Ok. Exato. Então, quer dizer, cara, quem hoje tem um carro de outra montadora que não um Tesla, ele tem que dar uma procurada um pouquinho maior. Eu não sei se você tem isso tão simples no mapa pra achar. A Tesla já tem um programinha no próprio navegador ali que já te mostra onde tem, se tem, espera, se não tem. É muito mais fácil. Fora que você não paga nada, você não passa cartão, você não faz nada. Você pula o carregador no carro e pronto, e começa a aparecer do lado quanto que você vai pagar. Sei. Né? Eu gastei, acho que... Vai lá. Não, eu acho que no final deu $10 pra carregar metade, né? Metade não, eu carreguei até ela ficar cheia, né? Mas, sei lá, pra carregar 2/3 do que seria a bateria inteira. Sei, e aí só o caveat que eu ia comentar ali, né? O parênteses. Não é que você não paga nada, né? Eles só fazem todo o processo de conexão entre você pegar o carregador, pôr no carro e carregar bastante fluido, né? Então você já tem o cartão de crédito lá no teu perfil e aí você não tem que pagar o frentista nem, né, passar o cartão na hora, né, para pagar. Então já tá tudo no sistema. E aí a segunda coisa que eu ia comentar você falou, né, dos carregadores da Tesla serem exclusivos para Tesla, mas parece que por pouco tempo, né? Então, a Tesla anunciou, né, que ela tem planos de capitalizar nessa rede que ela construiu nos Estados Unidos. Então, assim, gente, para vocês entenderem, não tem lugar dos Estados Unidos que você vá que você não vai ter carregador na distância suficiente da Tesla, né, para poder chegar de um ponto ao outro, né? Então, ela já cobriu quase que o território completo americano. Eu vi uma reportagem sobre um casal que foi de Nova York a São Francisco com o Model 3. Cara, foi tranquilo. E os caras gastaram $130 de gasolina. Essa viagem dá mais ou menos uns... não? De eletricidade, ó. De energia, vamos dizer assim. Isso. Mas essa viagem aí, cara, acho que ela passa de 5.000 quilômetros. Então, ou chega perto de 5.000 quilômetros. Então, é bastante.
Exato. Então, assim, a boa notícia para os proprietários de carros que não são da Tesla, né, é que a Tesla vai abrir essa rede dela disponível para outras marcas, né? Agora, fica a questão se eles vão fazer algum tipo de pegadinha, né? No sentido do, se você tem Tesla, a sua taxa por quilowatt é uma, se você não tem Tesla, a sua taxa por quilowatt é 1 vezes 2, né? Ou 3 vezes o valor que eles cobram para a rede deles. Eu, como dono de Tesla, acho bem feito. Tem que fazer mesmo. Bota esse povo aí pra construir carregador, cada um no seu, né? Olha o fanboy aqui. Mas, cara, só rapidinho ainda nessa situação, aconteceu uma outra coisa engraçada. Eu tava num estacionamento, nessa mesma situação aí. De repente veio um cara na minha janela e fala, cara, você pode me ajudar? Aí eu abri o vidro, a bateria do carro dele tinha acabado. E ele queria fazer. Ele perguntou assim: pode dar um jump, né? Que é o que a gente chama no Brasil de chupeta. Ele queria, né? Queria que você fizesse uma chupeta pra ele. Pois é, eu tô aqui tentando achar um jeito de não falar, então eu não tô conseguindo. Enfim. E aí eu tive que explicar pro cara, eu me vi naquela situação, eu olhei pro carro assim, eu falei, cara, isso aqui é um carro elétrico. Ele tá cheio de bateria pra caramba. Mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho. Ele fez uma cara assim, no começo ele fez uma cara como tipo, bullshit, cara. Mas depois ele, não, tá bom, obrigado. E foi embora, coitado, eu não podia. E no outro dia, no dia seguinte, o carro do cara ainda tava lá. Então acho que ele não conseguiu ninguém pra ajudar ele. Mas enfim, foi engraçado essa situação aí. Mas foi uma experiência boa, cara. Não foi uma experiência ruim. Foi uma experiência que, de novo, era num momento estressante. Era numa situação de certa emergência. Eu me senti numa situação de emergência. Eu preciso resolver isso. Eu não posso ficar muito tempo fora. Eu preciso voltar lá pra estar com a minha esposa, estar com a minha filha. Então, cara, eu preciso resolver isso rápido. Foi rápido igual um posto de gasolina? Não foi. Não. Claro que não foi. Eu fiquei lá pelo menos meia hora, né? Entre o tempo que eu esperei vagar uma unidade e o tempo que eu fui carregar o carro. E o tempo que o carro demorou pra carregar. Mas foi manageable. Se fosse uma situação de real emergência, não carreguei o carro tá com 5% de carga, eu preciso levar alguém no hospital, aí ferrou. Aí ferrou de verdade, entendeu? Mas não era o caso. Exato, né? Então tem assim, carro elétrico tem a conveniência em muitas situações, mas tem, né, alguns pontos que você tem que ficar de olho. E aí uma coisa que é difícil de gerenciar, imagino eu, né, ou na verdade um pouco mais desafiadora, é a questão de você também não querer conectar ele todo dia, né, que é meio que a instrução que a fabricante te dá, de não deixar ele carregando todo dia, né, tipo, cheguei em casa para evitar esse tipo de situação, né, cheguei em casa, pluguei na tomada, beleza, dia seguinte vou sair para trabalhar, desconecto, o carro tá com a bateria cheia, né. As montadoras, elas indicam para que você não faça isso, né, porque tem toda aquela questão, é a mesma coisa que o celular ou qualquer outro dispositivo, né, você acaba viciando a bateria e aí você vai degradando a capacidade dela ao longo do tempo, né, então... uma coisa que eu mudei nisso era que assim, antes eu tinha na minha cabeça, quando o carro baixar de 100 milhas de autonomia, eu vou colocar para carregar. Agora não, agora eu tô trabalhando com 150, 120, entendeu? Pra ficar um pouquinho ainda mais tá um pouquinho mais seguro. E lembrando, né, pessoal, milha é muito mais do que quilômetro, eu não lembro agora qual a proporção certa, mas aqui nos Estados Unidos as distâncias são grandes. Então você roda 100 milhas, não é muito difícil rodar 100 milhas indo de um ponto, se eu for da minha casa pra casa do Luciano 4 vezes, eu chego perto de 100 milhas ou mais até, né, Luciano? Eu não sei exatamente a distância. A gente não mora longe. Mas é que... Vai lá. Não, eu ia falar, 100 milhas dá 160 quilômetros, né? Então, assim... mas é fato, né? Os Estados Unidos é um país muito grande, né? Tem... assim como o Brasil, mas quando você tá dentro da cidade, é tudo muito disperso, né? Na maioria das cidades. Então, e você anda em rodovia, né, cara? Então você anda meia hora, só que você anda muita quilometragem nessa meia hora, né? Exatamente. Então a gente vive o quê? Sei lá, uns 50 quilômetros um do outro, 40 quilômetros por aí. Acho que mais ou menos. Nunca chequei, mas por aí, né? Então é rápido você consumir essa milhagem ou, né, a quilometragem que o André tá mencionando. Nós vemos a 14 milhas um do outro. Então quanto que dá 14 milhas em quilômetros? Faz a conta. Esse aqui é bom. O Luciano, que é o cara mais inteligente aqui, ele faz essa conta de cabeça. Mas... Vai dar 25 quilômetros, 25 quilômetros, metade do que a gente, mais ou menos, metade do que a gente tinha estimado. Mas enfim, foi uma experiência interessante aí que eu queria vir aqui e compartilhar com vocês. Mas 22 quilômetros. 22, olha aí. Mas eu acho que agora, acho que a gente devia falar rapidinho aqui sobre a
a maior novidade da semana. Quem não acompanhou, dá uma olhada no canal. Nosso episódio anterior tá aqui, colocar aqui em cima, em algum lugar aqui, acho que é aqui. Sim. O card para vocês ir lá conferirem o vídeo sobre Rivian, né? A gente fez um episódio sobre quem vai ser a próxima Tesla. O próximo episódio vai sair em breve, vai estar lá no Spotify o episódio completo. E aqui no YouTube vocês vão acompanhar ele também. Mas lá a gente falou sobre Rivian, falamos sobre Rivian, Cybertruck, aquela coisa toda. E aí, Luciano, o que deu desse episódio, cara? Cara, na verdade, assim, não é nem o que deu desse episódio, né? Acho que pro pessoal que tá acompanhando desde o nosso primeiro episódio, né? Então, fica aí a dica, pessoal, vale a pena ir lá, conferir o conteúdo que a gente já colocou. O primeiro episódio chamava Comprando um Tesla. Né? E nesse episódio a gente comentava sobre a experiência de ter comprado e reservado um Tesla. Então o André já tem o Tesla na casa dele, né? Ele já tá com esse carro há 2 meses, André? 2 meses. 2 meses, né? Isso a gente tá em setembro de 2021. E eu coloquei a reserva de um Tesla, o mesmo modelo, né? Com algumas diferenças de configuração, 1 mês depois, exatamente 1 mês depois que o André reservou o dele. Né? E a data estimada de entrega era de 4 a 12 semanas, o que é uma janela estimada de entrega grande, mas eu já sabia o que vinha pela frente, né? Então já sabia que a Tesla ela realmente não se compromete muito com datas. Enfim, eles te dão acesso ao app e ao seu perfil no site deles e você vai acompanhando o status da sua entrega. No caso do André, né, André, se você quiser dar mais detalhes, fica à vontade, mas no caso do André, ele tinha a expectativa de uma data, essa data mudou várias vezes e eventualmente a Tesla entregou o carro na data certa, correto? Entregou, eles deram uma janela. Depois de adiar várias vezes e parecer que ia atrasar muito, eles entregaram lá no tempo mínimo da janela, entendeu? Tá. Então assim, eles entregaram dentro do prazo inicial que o André tinha, ou na janela de entrega que o André tinha, né? Comigo tem sido um pouco diferente. Eu acho que assim, esse 1 mês de diferença entre fazer a reserva e receber, né, entre a reserva do André e a minha, a Tesla teve muito mais demanda. Essa situação que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, quem está acompanhando o mercado de carros, né? E, na verdade, o mercado de commodities como um todo, né? Tá tendo muita falta de componentes na indústria. Especificamente em componentes eletrônicos, né? A indústria de silicon, né? Tá tendo muito problema para conseguir manter a demanda, né? Ou manter a produção no nível de demanda que ela tá tendo. Isso está impactando tudo, né? Desde computadores, celulares, até carros que levam muita tecnologia embarcada. Então a Tesla é uma delas e como vende muito carro elétrico com muita tecnologia embarcada, acaba sendo muito impactada. O fato é que a minha entrega vem sendo postergada, já é a 4ª vez que eles postergam a minha entrega. Então, estava inicialmente para final de agosto, começo de setembro, ou seja, era para eu estar com o meu carro já, ou para pegá-lo. Depois mudou para final de setembro, a data de entrega. Depois mudou para outubro, sem data específica. Aí eles falavam no site só o mês, outubro. Né? Pode ser começo, pode ser fim, a gente 31 de outubro, 11h59 ainda é outubro. Exato. E agora mudou para final de novembro. Né? Então, assim, para dar um pouquinho mais de contexto para o pessoal, né? A gente mora aqui nos Estados Unidos, minha esposa está de licença maternidade, a gente tem um filho novo, e ficar com um carro só é, de certa forma, problemático. Porque a gente agora, no final da pandemia, tem que voltar a trabalhar dos escritórios. Eu planejo ir para o escritório, como vocês viram na conversa mais cedo, as distâncias aqui são grandes e minha esposa não tem como ficar sem carro em casa. Né? Então, a gente está hoje com um carro só e estava contando com esse Tesla para ser o segundo carro. Né? Com essas mudanças todas, né, resumindo, com essas mudanças todas, a gente está meio um pouco sem opção de ter um carro no tempo que a gente tinha estimado. Né? A gente tinha se programado para pegar esse carro antes dela voltar da licença maternidade dela. Né? Então, a gente não tem mais isso. E o fato da falta de comunicação da Tesla, né? Ou não é falta de comunicação, mas isso também quem tem Tesla, ou quem já colocou reserva de Tesla, reclama muito que a Tesla, ela meio que, sabe, lava as mãos.
Então ela tem excesso de demanda hoje, e por conta desse excesso de demanda, ela cuida pouco da comunicação com o cliente, né? É muito frustrante você ter, né, essas mudanças constantes de datas de entrega e tudo mais. Então, baseado nisso, né, na minha frustração com a Tesla em atrasar tanto a entrega desse Model Y e, né, as notícias que a gente vem vendo de Rivian cada vez mais positivas, eu decidi dar uma chance para a Rivian e coloquei uma reserva de um dos carros deles, que é aquela pickup truck que a gente falou no episódio anterior, né? Se eu vou comprar o carro da Rivian ou se eu vou terminar com um Tesla ou qualquer outro, não sei. O fato é que eu quis garantir meu lugar na fila e ter uma segunda opção caso esse Tesla realmente não aconteça. Ok, mas vamos lá. Vou entrar aqui para ser o advogado do diabo. Vai lá. Você já tem uma ordem pedido pro Cybertruck. Certo. A Rivian substitui o Cybertruck. É certo. Rivian ou Cybertruck? Certo. Sua mulher vai ficar a pé, cara? É isso. Então, ó, Tesla tá demorando, você não vai pegar Tesla nenhum, esquece de Tesla, e eu vou pegar uma Rivian. É isso? Não, como é que ficou? Ou ela vai ficar com esse seu carro a combustão antiquado que você tem aí? Como é que é isso aí? Antiquado, 2018. Esse carro antiquado de combustão, Essa não, peça de museu aí. Eu acho que a prioridade a gente precisa ter 2 carros em casa. Uhum. Eu tinha o plano de ter uma pickup truck eventualmente, né? Então o Cybertruck era a minha reserva para poder ter um pickup truck. A Rivian lançou 2 carros, o SUV, que é, vamos chamar de concorrente do Model Y e Model X, né? Ele tá num preço, né, que ele é concorrente dos 2. Mais do Model X, na verdade. Mas até pela dimensão, 7 lugares. 7 lugares, talvez o Model Y ali na configuração máxima chegue ali. Model Y forçando a barra, viu, cara, pra ser sincero. Forçando. Mas você tem os $7.000 de crédito, né? Então, pra Rivian. Então, ele faz o offset do valor total. Enfim. Não, é que eu quero dizer assim, num price point parecido, o Rivian é bem melhor, o carro é bem maior, pelo jeito, vai caber 7 pessoas bem mais confortável, né? Por isso que eu acho que ele compete mais com o Model X, que aí ele ganha de preço de lavada, né? Exato. Então, e aí sim, né? Mas a lógica foi a seguinte, né? Então, eu já tinha essa reserva do Cybertruck. Vendo como as coisas estão com a Tesla, né? E quão atrasada ela tá na entrega, né? E também colocando nesse raciocínio o fato de que a minha encomenda do Cybertruck, quando eu fiz a minha encomenda do Cybertruck, já se dizia que eles tinham 1,2 milhões ou milhão de encomendas de Cybertrucks, né? Uhum. Ou seja, meu Cybertruck, se for sair, vai sair em 2023 e com esses atrasos todos, se bobear em 2024. Uhum. Né? Então eu teria que esperar muito, e o fato da Tesla estar atrasando tanto assim também desmotiva um pouco, né, a Thaís, e nesse caso eu também, a ser tão leal a essa reserva que a gente fez com eles. Uhum. Né? Então, nas conversas ela falou, olha, quer saber? Então faz a reserva do seu truck, né? Parece que fazendo a reserva do Rivian agora, a gente pega antes de pegar o Cybertruck e, enfim, eu acho muito provável. Pega o Model Y, e quando se resolver toda essa situação da Tesla, aí a gente define se a gente vai ficar com 2 carros elétricos, né, e aí eu vendo o meu carro atual e a gente pega o Model Y, ou se eventualmente a gente fica até com 2 Rivians, ou, né, nenhum dos 2, mas essa é a ideia, né, então eu pegaria o pickup truck antes da gente pegar... Agora, gente, se a gente tiver um Cybertruck, eu tenho meu pedido do Cybertruck e o meu eu coloquei cedo, né, então, de novo, sabe lá quando vai sair esse negócio. A fábrica da Tesla aqui no Texas, que vai ficar pronta agora no final do ano, de onde vai vir a maioria da produção, né, se eu não me engano, do Cybertruck. Então tá aqui do ladinho, poxa, vamos lá, tô mandando boas energias pra lá. Mas, poxa, se a gente conseguir no ano que vem tá com um Cybertruck e um Rivian, cara, ia ser legal, ia ter muita coisa legal pra gente fazer aqui no canal. Vai ter muito conteúdo pra mostrar pro pessoal. Vai, com certeza. Então fica na torcida aí, pessoal, pra gente, pra dar tudo certo, né? Exato. Mas acho que era isso. Que não é um comprometimento, né? Então, assim, é uma reserva, como e você dá pra falou pedir dinheiro de volta, né? Anterior, dá pra pedir o dinheiro de volta. Então, pra fazer a reserva do Model Y,
foram $100. Para fazer a reserva do Rivian são $1.000, né? Mas são todos reembolsáveis. Então eu não tenho um compromisso fixo com ninguém de que, olha... Mas, cara, $1.000 é grana. Acho que a Rivian, pelo momento que eles estão, eles precisam de um pouco mais de segurança nessa grana. Mas a Tesla, se eu não me engano, no começo dela, quando era Model S e Model X, ela também pedia $1.000. Não, o Roadster novo... O Roadster novo é 25... Não, é 5 mil que você dá right away, se eu não me engano. E dentro de 5 dias tem que fazer um wire transfer, uma transferência de mais 40 mil. Um negócio assim. E o carro é quase 100 mil, ou é mais 100 mil. Então, assim, no caso do Roadster, cara... No caso do Roadster, não. Você vai desembolsar uma boa grana pra não fazer ideia de quando vai vir o carro. Porque o Roadster também tá bem atrasado. Eu tava vendo um vídeo de lançamento do Roadster aí. Acho que era pra ter saído ano passado. Agora parece que só sai em 2023, segundo o Elon Musk, só sai em 2023, mas se continuar pandemia e todo esse negócio de falta de componentes, pode ser até que vá pra 2024. Os caras botaram 40 pau. Você tem 40 $40.000 rende pra caramba no mercado financeiro, cara. Exato. Então, assim, eu já acho 1.000 pra deixar travado muito. Mas, enfim, vamos terminar esse papo, Luciano, porque senão, cara, eu vou acabar... Porque, gente, ó, eu gostei muito do carro da Rivian. Gostei muito. O Cybertruck, pra mim, ele tem... Eu gosto da Tesla, eu sou fanboy mesmo. Eu não sei o que esperar da Rivian ainda, mas eu gostei muito do toque tradicional misturado com modernidade que eles trouxeram. Então, eu não quero falar muito sobre esse assunto pra não prender $1.000 lá, não emprestar $1.000 pra Rivian. Então, pra finalizar do meu lado, né, você falou da história aí do cara que te pediu pra fazer uma carga na bateria dele e tudo mais. A Rivian anunciou semana passada, se eu não me engano, um pouquinho depois que a gente gravou o nosso episódio, de que ela vai ter veículo para veículo, carregamento veículo para veículo e carregamento veículo para casa. Né, que são dois diferenciais muito grandes hoje no Tesla, né? É isso que você falou. Você tá sentado numa bateria enorme e você não consegue usar aquela energia armazenada para nada a não ser o carro, né? Não. Pera aí, dá pra carregar o celular, pô. Se você quiser conectar outro carro, então, na porta USB do Tesla. Então, tá aí, falta a entrada, mas... Exato. Mas enfim, então a Rivian anunciou que vai ter isso, né? Era uma novidade que foi apresentada pela F-150, pela Ford F-150 Lightning, e a Rivian já confirmou que ela tem todo o hardware para fazer esse carregamento de veículo para veículo e veículo para casa. Ela não sabe se vai estar pronta no lançamento, nas primeiras entregas do carro, mas que o carro vai ser capaz de fazer e que eventualmente ela vai liberar isso. Então, aí fica esse ponto positivo para a Rivian comparada com as outras empresas de carro elétrico por enquanto, né? Com certeza. Cara, pra finalizar, eu vi um vídeo ontem da F-150 Lightning, a versão de 39 mil, a versão de entrada. Puxa, tá muito legal o carro, cara. Tá muito legal. Eles têm, por exemplo, aquela tela grandona, que geralmente na F-150 normal vem só nos modelos mais altos, nessa vem na versão de trabalho, cara. Fantástico, fantástico. Achei muito legal. Uma outra coisa legal... interna de centro de entretenimento? A tela interna. Assim, a F-150 Lightning top de linha tem uma tela ainda maior, parecendo a do Tesla, parecendo um iPadzão. Mas, poxa, essa versão de 39 mil, que é uma versão, entre aspas, de trabalho... Puxa, tá legal pra caramba, cara. Outra coisa muito legal que ela tem é que pra medir a autonomia do carro, ela tem uma balança pra saber se o carro tá pesado ou leve, e aí sim definir qual que é a autonomia real com base na carga que o carro tem. Porque se você tá com 2 toneladas atrás, tá puxando um barco, não vai ser a mesma coisa que o carro vazio, né? Pô, achei fantástico, cara. Fantástico. Tá muito legal isso aí. Não, tá muito legal, cara. A batalha ali pra esse mercado de picapes elétricas tá ficando muito interessante. De repente, né, a gente não tinha nada, tinha só essa promessa do Cybertruck, que era uma coisa maluca, e aí agora a indústria começa a dar várias respostas, né, e acho que tá ficando muito legal. Vai ser um segmento que não só vai poder substituir, né, o setor tradicional de picapes, mas também vai trazer o interesse de muita gente que não tinha picape e agora, né, por conta das novidades desse segmento, vão passar a se interessar pelo e você, né, cara? A gente não tem picape, a gente não precisa a gente precisa de um SUV maior espaço, beleza, mas picape não precisa. E tá aí, a gente vai sair com 2 no final das contas. Não, muito legal. É o segmento mais rentável de carros aqui nos Estados Unidos. Então, cara, quando você tem uma Ford que tá ali nadando de braçada, com uma F-150
C50, que é o carro mais vendido nos Estados Unidos há anos, vem esses players externos ameaçar, cara, os caras tinham que responder e, ao que parece, estão respondendo bem. Exatamente. Mas é isso. Legal, pessoal, obrigado. Dá um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Também segue a gente lá no Instagram, canal Eletrificados, e a gente se vê na próxima. Tchau. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.